Professora, o que é que os dados meteorológicos eles indicam sobre a intensidade e a frequência do calor extremo em Belém no mês de outubro, principalmente nos últimos anos? Olha, a série temporal desde 1923 que Belém tem, ela já tem 100 anos de idade, de temperatura, de precipitação. Tem apresentado aumento de temperatura do ar. E nisso a temperatura mínima e a máxima também tem se elevado. Nos últimos anos tem sido o ápice dessa temperatura, chegando a 34 graus, 34 graus e meio, principalmente em outubro, a temperatura máxima. Nós estamos próximos de mananciais de água, é bem diferente um calor do deserto do Saara, que o ar é seco, e um calor úmido. Então é diferente a sensação, a sobrevivência humana. Aquele local, naquele nicho, uma escala micro, ali de metros, né? Ali o derredor onde está havendo uma romaria, isso deve elevar a temperatura muito mais. Nós não temos medida nesse nível, mas é esperado que as temperaturas sejam muito maiores do que num local, na estação meteorológica que está medindo. Então a gente tem essas medidas lá, mas nesse nicho onde está a romaria, com certeza isso extrapola. Então seria até interessante, quem sabe, um projeto visando a vida, a qualidade de vida e esse evento de fé que existe na nossa cidade, porque imagina, as pessoas com a questão das mudanças climáticas podem ficar até inibidas de vir para Belém. Lá é um lugar muito quente, eu já fui alguma vez e agora a temperatura está subindo. E aí você levando o contraponto, que é a verdade, através do quantitativo de medidas feitas durante o evento, seria algo extraordinário. Isso continuamente, ano a ano, né? Para que a sociedade, quem venha de fora, os visitantes, sejam alimentados por essas informações. Então é importante que haja estudos que façam isso, essas coletas dentro do movimento, mas seria locais estabelecidos com medidas contínuas durante aquele evento. Seria extraordinário essas informações. Eu acredito que a tendência é aumentar, porque a cidade está cada vez mais sem planejamento, sem o devido adequação para reduzir, que seria através da vegetação, corredores de vegetações específicas para atenuar essa temperatura que chega nos objetos, na superfície, onde é grande absorvedor de calor, como o asfalto, o concreto. Então tem que se fazer isso aí tem que se fazer. É importantíssimo que cada vez mais os administradores pensem nisso, nessa reforma na cidade de Belém, no sentido de buscar esses corredores de vegetação específica, adequada, para que a gente tenha sombra, tenha parques. A gente tem 200 e poucas praças em Belém. Quantas tem vegetação? Como essa aqui, que é a Praça da República. Pouquíssimas, você não enche a mão dos dedos. Então é importante ter um foco nesses aspectos. Então é possível, a universidade pode até auxiliar, caso o governo venha precisar, fazer uma previsão específica, como esse estudo que eu estou aqui falando, é com base em dados meteorológicos. É uma dissertação e um TCC que nós temos com estudos tanto da população, quantidade de romeiros, associada a uma série de mais de 50 anos de dados, olhando o aspecto horário, diário, mensal de outubro e esse outubro dentro de cada ano, de 50 anos. Então, é na tentativa de entender o que está acontecendo para ver o que vai acontecer. E isso nós podemos auxiliar com análise, com monitoramento e previsão do tempo. O que vai atenuar uma vez ou outra, vamos supor que Belém seja feita alterações, principalmente nas áreas onde os romeiros, se a gente olhar, tem alguns setores de romaria que tem uma certa vegetação. A Avenida Nazaré, que é onde os romeiros passam. Então eles ficam ali muitas vezes, além de estar na corda, eles ficam pelas calçadas, onde tem vegetação, para poder se proteger naqueles horários. Tem a temperatura mínima também, que é uma temperatura que é muito importante. Às vezes a gente pensa na máxima, só que é essa que ocorre 14 horas à tarde, no horário que o sol está bem aqui sobre a nossa cabeça, né? Mas a mínima, que ocorre às 6 horas da manhã, antes dos raios solares, ela tem apresentado também aumento. E o que significa isso? A gente pouco percebe, porque como ela ocorre num horário em que o sol ainda não nasceu, mas tem noites que são muito quentes. Então o consumo de energia elétrica, de ar-condicionado e
como a gente ainda não tem uma energia limpa e sustentável, depende de hidrelétricas, isso e aquilo, isso é uma bola de neve, isso vai crescendo se a gente não tomar providências agora. Então são vários aspectos que tem que caminhar junto com a variabilidade natural da natureza, porque tem um comando natural do planeta Terra aí, existe a Terra gira, tem um Sol, a gente não tem comando sobre esse sistema. Onde é que nós temos comando? Na nossa casa, o administrador na cidade. Isso aí eles têm comando. Então, o conhecimento científico vem auxiliar essa posição, a forma das atitudes, das ações na administração pública. Isso é o que os países de primeiro mundo fazem. No nosso país, Brasil, São Paulo, é uma capital que dentro da prefeitura de São Paulo existe um núcleo de meteorologia. Por quê? O prefeito ele está diretamente ligado a esses servidores que trabalham para abastecer, para dar resposta para que ele esteja atento às suas ações. Precisa ter uma previsão adequada, um monitoramento primeiro, que é o acompanhamento, por exemplo, o próximo círio desse ano. Esse ano, como é que foi o período chuvoso? Quem é meteorologista e trabalha com tempo e clima sabe que o antes, dependendo da escala, interfere no depois. Então, se eu não tive uma estação chuvosa adequada, ou seja, dentro da normalidade ou acima, o meu outubro vai ser mais crítico. O meu junho, julho, agosto, setembro vai ser mais crítico de temperatura, porque o solo, se ele não absorveu, não infiltrou água, a vegetação não está saturada, satisfeita, bem alimentada da chuva do período chuvoso, o que vai acontecer no segundo semestre? Então isso é um monitoramento que é necessário fazer. Além disso, existem outros indicadores, porque é importante a gente saber que o clima e o tempo ele não tem efeito apenas do local, ele tem efeito à distância. Existem circulações globais que independem do homem, dependem da rotação da Terra, dos movimentos. Quando tem furacão no Atlântico, Belém muitas vezes tem subsidência. E o que é subsidência? Céu claro, não tem a chuva da tarde, temperaturas elevadas, dias sem... Então essas coisas à distância, fenômenos que não acontecem aqui, furacão, que bom que não acontece, mas nós temos efeito dele, porque ele está numa rota de circulação que tem interferência na atmosfera de Belém. Então esse monitoramento vai nos levar a entender o que como outubro vai estar. Vai estar dentro do que o Romero já conhece, aquele calor, aquela umidade, tem que beber bastante água, tem que trazer uma sombrinha, se for possível, né? Então, esses são comandos, aqueles esperados que o Romero deve ter como adequação para aquilo. E a administração, cada vez mais, claro, existe um abastecimento de água que é para hidratar as pessoas, isso é fundamental. Então, mudar a superfície. Como mudar? Tem que ter estratégias. Planejamento urbano. Para onde que podemos melhorar Belém no aspecto, e não é todo lugar que vai ser favorável. Por exemplo, nós temos o Tinga, que é uma reserva, um APP importantíssimo, o Bosque Rodrigues Alves. Nós temos nichos de vegetação em Belém, uma cidade que é na Amazônia. Então todo mundo quer chegar aqui e acha que Belém tem uma cobertura vegetal extraordinária, né? E na verdade nós não fizemos isso no passado e hoje precisamos correr atrás para modificar essas condições da superfície. Isso também não significa dizer que não vamos ter períodos mais quentes, nem períodos um pouco com temperaturas mais amenas, mais adequadas. Vai acontecer alguns períodos também, mas não ao extremo. A gente vai fazer o que está ao nosso alcance. É o quê? Ter uma cobertura da superfície de modo em área urbana sustentável e adequada para a população.